Polarização com consciência de raça e classe. Nessas eleições, o que eu mais tenho ouvido falar é a palavra polarização. Toda hora tem um sujeito, uma pessoa falando a palavra polarização. Vem aqui, ó, aqui tem uma pilha. Polo positivo, polo negativo. Aqui vai ter corrente se tiver a ligação entre o polo positivo e o polo negativo. Não vai ter corrente se ligar o polo positivo com o centro e nem o positivo com o centro. Em São Paulo, por exemplo, em São Paulo teve aquele lance da cadeirada. Quem deu a cadeirada foi o Datena, que é um político de direita, centro-direita. Quem levou a cadeirada? Um político de direita, extrema-direita, mais para a extrema-direita. O Nunes, direita, também propício à extrema-direita. Com quem ele estava brigando o tempo todo? Com o Marçal, que é extrema-direita. Ou seja, e outra coisa, muitos partidos de esquerda, aqui no Brasil nesse momento, estão mais propícios a ficar perto do centrão do que uma extrema esquerda. Ou seja, existe uma extrema direita atuante. Infelizmente existe uma camada enorme da extrema-direita atuante no Brasil. Mas não existe uma camada da extrema-esquerda atuante no Brasil. Existem alguns camaradas que têm alguns pensamentos de extrema-esquerda, mas são pouquíssimos. Então esse papo de polarização, para mim, particularmente, não me convence. Outro assunto que muitos ficaram falando, muitos políticos oportunistas, dizendo que tem que parar com esse lance de esquerda, parar com esse lance de direita, né? Que o importante é servir ao povo. Primeiro, eu nem vou falar aqui da questão de como surgiu esse termo esquerda-direita da Revolução Francesa, que é algo muito complexo, embora também, se a gente for analisar a história do povo negro aqui no Brasil, essa luta entre classes já existe há muito tempo, né? E outra coisa, quando a gente fala que tem que deixar de lado esse lance de esquerda e direita, primeiro, existe político de direita e extrema-direita que são preocupados com as pautas raciais, existem políticos de direita e extrema-direita que são preocupados realmente com, por exemplo, o movimento de ocupação, que são preocupados com a população em situação de rua, que são preocupados realmente com a população LGBT. Existem políticos por mais que você seja uma pessoa coerente, boa, caridosa, que tenha uma preocupação com os problemas sociais, nos partidos de direita você não vai ter apoio nenhum. Você vai estar remando contra a maré e ninguém vai te ouvir ali, querendo ou não. Se isso na esquerda, na própria esquerda, algumas pautas já são deixadas de lado por muitos camaradas, por exemplo, a pauta racial. Não são todos os políticos de esquerda que estão preocupados com a pauta racial. Não são, né? Existe a questão da luta de classes. Eu, como homem negro, acredito que a luta de raça aqui no Brasil é algo até mais importante que a luta de classes. Embora os dois tenham que caminhar lado a lado, mas eu estou querendo dizer isso, por exemplo, eu, um homem pobre, financeiramente pobre, assim, não estou em situação de miséria, graças a Deus, mas não sou um homem rico, né? E nem sou da classe média, né? Alta. Por exemplo, mesmo se me tornar, por exemplo, um homem rico, milionário, isso não vai fazer com que eu fique bloqueado do racismo. Porque o racismo está além da luta de classes, é a luta de raças. Eu posso me tornar um sujeito super rico. A gente pode ver o Vinícius Júnior, por exemplo. O Vinícius Júnior é um jogador extremamente rico e não passa por racismo, seja lá na Europa, seja aqui no Brasil. Então, só que essa questão de raças é uma questão muito nossa, assim, tipo assim, dificilmente camaradas da esquerda atuam nessa prática antirracista. Mas, mesmo assim, é uma luta de esquerda. É uma luta de esquerda. Então, esse lance de dizer que é um absurdo. Eu vi nessa eleição vários camaradas negros, pessoas negras, pretas, né? Em partido de extrema direita, em partido de direita.
É algo assim que a gente olha assim, a gente fala, meu Deus, né? E eu assim, sobre o lance da polarização, quem sabe um dia realmente começa a existir energia, polo negativo e polo positivo, polarização real, uma polarização real, mas com consciência de raça e classe. Imagina que no Brasil, por exemplo, todos os negros com consciência de raça e classe, e do outro lado, toda a elite, todas as pessoas pobres que brancas, por exemplo, estou citando aqui raça e classe, que tem essa ideia de conservadorismo, né, e outras coisas mais, né, de um lado. Com certeza nós vamos ganhar essa luta, porque a partir do momento que tiver uma polarização, nós seremos a maioria, mas vai ter que ter essa polarização com consciência de raça e classe.